7 razões pelas quais você pode sofrer de gastroenterite. A gastroenterite é uma condição caracterizada pela inflamação do estômago e do intestino delgado. No entanto, existem muitas causas que podem provocá-la. Descubra quais são. Sofrer de gastroenterite é algo realmente incômodo e irritante. É uma condição que inflama as paredes do estômago e do intestino delgado, especificamente o duodeno. Seus principais sintomas são perda de apetite, diarreia, náuseas e vômitos. Essa doença está relacionada a infecções devido ao consumo de alimentos contaminados por determinados micro-organismos. Desde vírus até bactérias e causas não infecciosas, estão entre as razões pelas quais você pode sofrer de gastroenterite. Você deve prestar bastante atenção se quiser prevenir essa doença. Além de ser dolorosa, geralmente leva à convalescença de quem sofre com ela. Portanto, leia atentamente as razões pelas quais você pode sofrer de gastroenterite, a fim de preveni-la. Causas pelas quais você pode sofrer de gastroenterite. Vírus. Os vírus são uma das principais causas de gastroenterite. Dentre os vírus mais frequentes associados à gastroenterite causada pela contaminação dos alimentos, encontramos o rotavírus. Em geral, afeta bebês que não tenham sido vacinados contra ele. Por outro lado, o adenovírus e o astrovírus são os causadores de episódios de diarreia em crianças, além de náuseas e vômitos por inflamação. Tem uma incidência de mais de 70% nos casos da diarreia de origem infecciosa, e afetam principalmente crianças entre 2 e 7 anos de idade expostas a alimentos contaminados. Por outro lado, os especialistas indicam que em pacientes imunocomprometidos, outros vírus, por exemplo, citomegalovírus, enterovírus, podem causar gastroenterite. Bactérias. Uma longa lista de bactérias pode levar a um quadro de gastroenterite. A principal é a bactéria chamada Campylobacter jejuni, seguida pela Salmonella e pela Escherichia coli, a bactéria que se encontra em exposição direta com as fezes. A maioria das bactérias encontradas nos alimentos vem de sua aderência à carne de aves. Isso ocorre porque são mantidas em temperatura ambiente mesmo depois de mortas há várias horas. Assim, permite que as bactérias possam se aderir facilmente. Toxinas. As toxinas produzidas por bactérias, como a Clostridium difficile, são outras das razões pelas quais se pode sofrer de gastroenterite. Isso pode ocorrer em questão de poucas horas, pois são uma importante causa de diarreia após consumir alimentos armazenados por vários dias, sem proteção. Parasitas. Os parasitas também desempenham um papel importante. Nesse sentido, a Entamoeba stolontica e a Giardia lamblia são espécies que sobrevivem devido à má higiene dos alimentos. A Giardia lamblia é o parasita que provoca gastroenterite grave em pessoas que costumam viajar para países ou lugares onde essa infecção é bastante comum. Contudo, a Entamoeba stolontica é o parasita popularmente conhecido como ameba por ser causadora dos quadros graves de gastroenterite e diarreia abundante. Laticínios. Muitas pessoas são intolerantes à lactose. Essa condição se manifesta após o consumo de qualquer laticínio, entre eles o leite, o queijo, a manteiga e o iogurte. Qualquer um desses alimentos com lactose provoca a inflamação do trato gastrointestinal, causando uma cólica intensa. Essa dor só é aliviada após as evacuações. Medicamentos. Vários medicamentos podem produzir efeitos adversos.
Entre eles, estão os sintomas gastrointestinais, como diarreia, dor abdominal, náuseas e vômitos. Isso pode ser explicado por causa da interação do medicamento com o ácido clorídrico do estômago. Os medicamentos que mais costumam provocar esse efeito secundário são os anti-inflamatórios não esteroides, AINES. Álcool. São muitos os efeitos imediatos do álcool, porque, além da embriaguez, também pode deixar outras sequelas. Por exemplo, inflama a mucosa gástrica e, portanto, causa quadros de gastroenterite não infecciosa, um quadro que se manifesta com dor abdominal e diarreia, que só param quando todo o álcool é eliminado do organismo. Como você viu, as causas da gastroenterite são diversas. Por um lado, estão as causas relacionadas à higiene dos alimentos. Por outro lado, há outras relacionadas ao seu estilo de vida. Agora que você já as conhece, tome cuidado para não sofrer de gastroenterite.